O dog do Reddit. Minha noiva engravidou do bebê do meu irmão, e quando contei a todos, a família inteira comemorou. Agora ela está atrás de mim depois que o meu irmão lhe deu um ghost e sumiu. Você já percebeu como algumas famílias não têm apenas uma ovelha negra? Elas têm praticamente um zoológico inteiro de decisões erradas. Pessoas que deveriam saber mais sobre você e sobre o resto das pessoas da família, mas de alguma forma não sabem. Elas aparentemente sabem ainda menos do que qualquer outra pessoa da rua. Pois bem. Eu, homem de 36 anos, nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão humilhante. Estou em um relacionamento com essa mulher, Carol, 30 anos, há 3 anos. Há 1 ano, coloquei um anel no dedo dela. Ela pulava de alegria e não parava de falar do casamento. Desde então, venho economizando para realizar todos os desejos dela. Ela queria o melhor salão da cidade, a melhor decoração, o melhor bolo. Eu fazia isso com prazer, pegando turnos extras no trabalho, economizando cada centavo que podia para que ela tivesse o melhor dia da vida dela. E sabe como ela retribuiu? Dormiu com o meu irmão. E não só isso, e engravidou. Um pouco de contexto sobre ele. Shin, 30 anos, é meu irmão mais novo. Se existe uma palavra para descrevê-lo, é sem rumo. Mas, de alguma forma, ele sempre foi o filho dourado aos olhos dos meus pais. Não porque conquistou algo, mas porque ficou por perto, sempre disponível, fazia favores, levava eles ao banco, às consultas médicas, resolvia problemas de celular. Na superfície, ele fazia aquelas coisas de filho dedicado que parecem bonitas para quem vê de fora. Mas nunca foi por amor. Tudo o que ele fazia vinha com uma segunda intenção. Ele se fazia de útil para ter sempre um lugar para voltar quando estivesse quebrado. Usava meus pais como rede de segurança para comida, abrigo, dinheiro e validação emocional. A vida dele basicamente foi uma sequência interminável de começos pela metade e desastres. Abandonou a faculdade, sacou o dinheiro da mensalidade e gastou tudo em uma ideia de negócio que morreu em poucos meses. Depois disso, ficou pulando de bicos tentando sobreviver, até decidir que queria estudar música. Isso também não durou. Largou no meio do caminho para montar uma banda que só sobreviveu 1 ano. Depois voltou aos bicos e a viver às custas dos outros. De vez em quando, conseguia algum trabalho tocando guitarra em eventos que pagavam bem. Ele gastava todo o dinheiro em semanas e passava os meses seguintes quebrado, pedindo emprestado a qualquer um que atendesse o telefone. Eu também emprestei dinheiro algumas vezes, até perceber que estava apenas alimentando esse comportamento. Me afastei, nunca imaginei que ele me pagaria apunhalando pelas costas. Numa tarde, recebi uma ligação da minha mãe me convidando para jantar. O tom dela parecia estranho. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim, apenas que queriam conversar sobre algo importante. Achei que fosse sobre a saúde deles ou finanças. Nunca, nem por um segundo, imaginei o pesadelo que me aguardava. Quando cheguei à casa, o clima estava pesado. Carol já estava lá, sentada no sofá, pálida, com os olhos inchados e cheios de angústia. Tim estava sentado ao lado dela, estranhamente quieto, evitando o contato visual. Senti um nó se formar no estômago. Me aproximei e perguntei a Carol se estava tudo bem. Ela não respondeu. Minha mãe me pediu para sentar. Meu coração afundou. Achei que alguém estivesse morrendo ou tivesse sido diagnosticado com algo grave. Continuei perguntando, o que está acontecendo? Minha mãe segurou a mão da Carol e disse, Carol está grávida. Por um momento, minha mente simplesmente apagou. Pensei em como isso aconteceu. Eu sempre fui tão cuidadoso. E filhos sempre foram algo que me assustou. Eu não queria ter filhos. Não me entenda mal, eu gosto de crianças e respeito quem dedica a vida a criá-las. Mas não é para mim. Não acho que eu seja capaz de criar uma. Já tive essa conversa com a Carol, e ela também dizia querer uma vida sem filhos. Dito isso, eu não era tão inflexível a ponto de não assumir a responsabilidade se algo inesperado acontecesse. Me inclinei em direção a Carol e tentei tranquilizá-la, dizendo que eu estava ali, que ela não precisava se preocupar. Quase como se fosse automático. Então minha mãe disse, orgulhosa, e eu falei para todos vocês, meu filho é muito responsável. Ele jamais abandonaria a família, não importa o que aconteça. Os outros ainda estavam tensos, e isso me confundiu. Sorri e tentei acalmar a Carol, perguntando por que ela não tinha me contado antes. Minha mãe rapidamente interrompeu e, sem hesitar, soltou a verdade cruel. Porque você não é o pai. Tudo dentro de mim congelou. Eu perdi o controle. Como assim, eu não sou o pai? Com o mesmo tom indiferente, ela disse, o bebê é do Tim. Que porra é essa? Fiquei sem palavras. Tudo fez sentido de repente, por que ela foi até eles e não até mim? E por que o Tim estava ali?
Porque o problema era dele. A traição foi tão brutal que minha cabeça girava. Virei para Carol e perguntei: o que diabos está acontecendo? Ela desabou em lágrimas, com a voz trêmula, e fez todo aquele teatro. Estamos nos vendo há 4 meses. Eu juro que não foi intencional. A gente só conversava e saía de forma inocente. Somos tão parecidos. Não percebemos quando nos apaixonamos. Eu gritei: por que você não me contou que se apaixonou por esse encostado? Eu teria me afastado. Ela chorou ainda mais. Estávamos esperando o momento certo. Perdi a paciência. E esse era o momento certo? Vocês estavam esperando engravidar? Tim entrou na conversa. Cara, a gente não queria te machucar. A gente só se apaixonou. Ela não consegue se conectar com você. Você é velho demais para ela. Ela te acha chato. Eu faço ela rir, e ela quer ficar comigo. Eu dei um soco na cara dele. Quase saímos no tapa se meu pai não tivesse interferido. Afundei no sofá, rebobinando o passado. Todos os sinais que deixei passar, que provavelmente já eram alertas. 1 ano e meio atrás, apresentei ela à minha família. Meus pais a adoraram. Ela se deu muito bem com eles. Ela e o Tim se aproximaram por causa de músicas da moda, gírias da nova geração que eu nem conhecia. Durante os encontros de família, eu os via conversando, rindo e, às vezes, sentados juntos. Se eu me aproximava, ouvia eles falando sobre alguma tendência viral, TikTok, coisas assim. Eu não uso redes sociais e isso nunca me interessou. Trabalho 12 horas por dia para construir a vida que tenho. Não tenho tempo para desperdiçar em rede social. Mas nunca julguei os dois. Eu não pensei nada a respeito na época. Algumas vezes vi o nome dele piscando na tela, tarde da noite. Cheguei até a perguntar o que está acontecendo com o Tim. Por que ele fica te incomodando tão tarde? Ela riu e disse que ele estava com um problema, pedindo conselhos e tentando se organizar. Eu confiei nela. Como diabos passaria pela minha cabeça que ele estava transando com a minha noiva pelas minhas costas? A pior traição, no entanto, foi a reação dos meus pais. Eles não ficaram chocados, nem com raiva. Eles ficaram felizes com a gravidez da Carol. Iam ter um neto. Minha mãe chegou a dizer que isso fazia parte do plano de Deus. Eu gritei: vocês não veem nenhum problema nisso? Ele me traiu. Ele engravidou a minha noiva. E, de novo, a resposta foi que nós estávamos apaixonados. Eu berrei. Então eu perguntei: se era assim, por que vocês não tiveram coragem de vir até mim e confessar? A resposta foi que iam me contar em breve, mas então isso aconteceu. A gravidez tinha sido descoberta só 2 dias antes. 2 dias antes ela estava me mostrando o vestido que queria usar no jantar do nosso casamento, enquanto carregava o filho dele dentro da barriga. Eu explodi, falando tudo o que vinha à minha cabeça. Meu pai, com a maior frieza do mundo, me mandou me acalmar. Seja homem. Aceite a realidade. As pessoas escolhem. Acontece. Não fique bravo com ela. Não faz bem para o bebê. Eu fiquei em choque. Disseram que eu estava exagerando. Que ela tinha o direito de escolher uma opção melhor. Não esperei mais um segundo. Saí dali, bati a porta com força e fui embora sem saber para onde estava indo. Fiquei horas sentado perto de um lago deserto. Recebi uma mensagem dela dizendo que tinha deixado minhas chaves debaixo do tapete. Ela tinha se mudado. Olhei a câmera da porta e vi meus pais e o Tim ajudando ela a levar as coisas. A traição parecia toda planejada. Voltei para o apartamento e encontrei tudo praticamente vazio. O lugar parecia abandonado. Levei meses para superar a traição. Me mudei para outra parte da cidade, cortei contato com a minha família, me afastei dos parentes porque não queria atualizações desnecessárias. Seus pais estão organizando um chá de bebê para Carol. Que se dane. Que brinquem de família feliz o quanto quiserem. Eu não queria saber de nada. Precisei fazer terapia para aceitar que você pode amar alguém profundamente, mesmo assim, essa pessoa pode escolher outra sem hesitar. E que, às vezes, quem você acha que vai ficar ao seu lado te abandona exatamente quando você mais precisa. E tudo bem. É a escolha deles. Assim como eu também pude escolher como lidar com isso. Cortei da minha vida todo mundo que me puxava para baixo, trabalhei em mim mesmo e segui em frente. Já faz quase 1 ano desde que tudo desmoronou. Foi o ano mais brutal da minha vida. Por mais positivo que eu tentasse parecer, por dentro eu estava destruído. Eu me arrastava para sair da cama todos os dias e ir à terapia. Aos poucos, consegui lidar melhor com a traição. Pelo menos era o que eu achava, até ontem. De repente, meses de terapia e construção de autoestima foram por água abaixo.
Por volta das 9h30 da noite, a campainha tocou. Eu estava esperando uma entrega, então atendi sem olhar. No momento em que abri a porta, congelei. Era ela, parada ali, com o bebê enrolado em um cobertor nos braços. Meu primeiro instinto deveria ter sido preocupação ou compaixão, mas ver aquela mulher com um bebê tão tarde da noite só despertou uma raiva intensa e ardente. A primeira coisa que ela disse foi: por favor, me ajuda. Quase fechei a porta na cara dela na mesma hora, mas ela colocou o pé na frente, só o suficiente para impedir que eu fechasse. Fiquei chocado com a audácia dela. Depois de tudo o que fez, teve coragem de aparecer ali com aquele bebê e me pedir ajuda. Ela implorava, dizendo que estava em apuros. Que o Tim tinha abandonado os dois. Que não conseguia fazer isso sozinha. Que não sabia como criar aquele bebê. Começou a chorar desesperadamente, e as lágrimas escorriam pelo rosto e caíam no rosto da criança. Isso teria comovido muita gente. Eu sei. Mas comigo não funcionou. Desculpa. Pode me chamar do que quiser, mas eu permaneci frio. Havia tanto ódio dentro de mim que eu não conseguia nem olhar para aquele bebê. Ele era a prova viva da traição. Eu gritei com ela: e não é meu problema. Você escolheu alguém melhor. Não é meu problema que esse alguém tenha se mostrado um lixo. Bati a porta com tanta força que o som ecoou pelo corredor. Ela ainda bateu algumas vezes, mas eu não atendi. Depois de um tempo, as batidas pararam. Aqueles poucos minutos de encontro reabriram todas as feridas antigas. Eu achava que tinha superado o passado. Parece que a dor ainda estava enterrada dentro de mim. Talvez eu não tivesse seguido em frente da forma que imaginava. Foi a primeira vez que a vi desde aquele dia em que tudo veio à tona. Ela foi o amor da minha vida. E depois disso, foi uma traidora. Nada no meio do caminho. Talvez eu nunca tenha tido a chance de descarregar toda a minha raiva, não só nela, mas na minha família inteira. Eu me isolei completamente de todo mundo. Estou passando uma noite em claro pensando em tudo isso e em como realmente seguir em frente. Sinceramente, não sei se a terapia realmente ajudou. Minhas emoções estavam apenas enterradas. Alguém aqui se identifica com isso? Tipo, você acha que superou, mas quando o passado aparece bem na sua frente, você perde completamente o controle? A atualização 1. Parece que o meu passado está me seguindo como um fantasma. Antes da atualização, quero agradecer a todos que comentaram no meu post. É reconfortante saber que eu não sou um fracassado por me sentir assim. Eu não fiquei abalado porque queria ela de volta ou algo do tipo. O que me incomodou foi a audácia dela de achar que podia simplesmente voltar para a minha vida depois de me trair de forma tão cruel. Ela me traiu, disse que eu era chato e velho, e agora apareceu pedindo ajuda. Minha cabeça fica repetindo aquela conversa em looping. Eu odeio o fato de ela ainda ter esse poder sobre mim. Hoje não foi diferente. Eu estava exausto e só queria cair na cama. Mas, assim que entrei no prédio, ela estava sentada na escada perto do elevador, segurando o bebê como se fosse um acessório para despertar pena. Pensei em dar meia volta e sair correndo, mas ela me viu antes que eu pudesse tentar. Os olhos dela se iluminaram como se realmente acreditasse que eu iria amolecer ao vê-la de novo. Ela implorou: eu só preciso de 1 minuto. Por favor, me escuta. Eu nem olhei para ela. As portas do elevador se abriram, mas eu não consegui entrar ali com ela. Só de pensar já me dava náusea. Virei e fui em direção às escadas. Ela veio atrás de mim, falando sem parar: o Tim deixou a gente sem nada. Não atende minhas ligações. Nem quer olhar pro próprio filho. Eu cortei ela, e isso é horrível. Mas não foi exatamente isso que você aceitou quando resolveu engravidar? Ela chorou: pelo amor de Deus, ele é seu sobrinho. Não fala assim do bebê. E a palavra sobrinho me atingiu como um soco. O bebê da traição que ela teve com aquele perdedor imundo, de repente, estava sendo colado em mim como meu sobrinho. Eu só assenti e continuei andando. Mas percebi que, se eu subisse e fosse para casa, ela faria um escândalo e seria difícil me livrar dela. Então eu dei meia volta e desci as escadas. Ela me seguiu até o carro, tentando segurar meu braço, implorando para eu falar com ela. Entrei no carro e dirigi até chegar a um parquezinho. Às vezes eu paro lá para limpar a cabeça. Peguei um sanduíche num food truck ali perto e fiquei sentado por horas. Por mais que eu tentasse me acalmar, eu não conseguia. Eu estava com tanta raiva que a simples existência dela ainda conseguia destruir minha paz. Já estava bem tarde quando eu voltei. Não imaginei que ela ainda estaria lá, mas estava. Quando fui destrancar a porta, ouvi passos vindo da escada. Eu realmente não acreditava que ela ainda estava me seguindo. Entrei rápido e fui trancar antes que ela chegasse perto. Ela correu e tentou empurrar a porta com o ombro, mas eu empurrei de volta com mais força, bloqueando o caminho. Ela implorava: por favor, deixe eu explicar.
Eu estava tão fora de mim que gritei, se você não me deixar em paz, eu vou chamar a polícia. Ela riu, como se achasse que eu estava blefando. Você não vai fazer isso. Eu te conheço. Você ainda me ama. Eu tentei bater a porta de novo, mas ela continuou forçando. Eu também te amo. Sempre amei. Eu errei. Eu nunca amei ele. Foi só uma vez. Eu fiquei com medo. Quando o teste deu positivo e tudo ficou complicado, você sabe como ele é, ou eu nem deixei ela terminar. Não é problema meu. Dessa vez eu bati a porta com toda a força que ainda tinha no corpo. Tranquei a fechadura, depois a trava de segurança. Encostei uma cadeira na porta porque meu coração não parava de disparar. Ela batia, chorava e implorava para eu ajudar pelo menos por causa do bebê, que eu não deveria punir a criança pelos erros dos pais. Aquele momento foi hostil e, ao mesmo tempo, me deixou exposto e vulnerável. No fim, ela foi embora, mas eu continuei com um peso enorme no peito. Eu odeio que ela ainda tenha tanto poder sobre as minhas emoções, que bastou olhar para a cara dela e todas as feridas reabriram. Só espero que isso tenha acabado e que eu não precise lidar com ela nunca mais. A atualização 2. Eu estou furioso agora. Acho que eu fui abençoado com as piores pessoas possíveis na minha vida. Hoje minha mãe me ligou, foi a primeira ligação dela desde aquele dia. Ela não se importou em saber como eu estava lidando com tudo. Mas agora, quando eles precisam de mim, de repente ficam preocupados comigo. Ela começou com como você está, querido? Você não aparece mais como antes. Eu não quis entrar no assunto, então só disse, tenho estado ocupado. Ela respondeu seca, ocupado demais para se importar com os seus pais? Aquilo me deu ódio. Manipulação pura. Eu devolvi, por que você está ligando depois de tanto tempo? Ela respondeu como se não fosse nada, só isso. Não posso saber como está o meu filho? Eu disse, tá bom. Obrigado pela ligação. E desliguei. Ela me ligou de novo segundos depois. Por que você está tão grosseiro? Não sabe conversar direito? Eu falei, ok. Diz logo o que você quer. Até ali eu não fazia ideia do que estava rolando por trás. Aí ela soltou tudo. Os últimos meses foram muito difíceis. Seu pai fraturou o joelho. Ainda está fazendo fisioterapia. Nosso negócio sofreu por causa disso. Só Deus sabe como estamos nos virando. E, no mesmo fôlego, seu irmão ficou tão sobrecarregado com o bebê que resolveu dar um tempo. A Carol precisou se afastar do trabalho por 4 meses para se recuperar. E a responsabilidade do bebê ficou toda em cima de nós. Eu fiquei tipo, peraí, por que eu estou ouvindo isso? Eu não quero saber da vida do seu filho preguiçoso e inútil, mas queridinho, ponto. Ela disse, filho, você sempre foi o nosso orgulho. A gente confia em você. Não decepcione a gente. O bebê precisa da sua ajuda. Eu respondi na hora, eu não sou instituição de caridade. Filho, por favor, não seja egoísta. O bebê é do seu sangue. O quê? Meu sangue? As mesmas pessoas que me disseram para aceitar que a Carol escolheu uma opção melhor, agora estão dizendo que o bebê dessa opção melhor é o meu sangue. Eu falei, chega. E nem pense em me ligar de novo. Desliguei. Ela ligou mais 2 vezes e eu não atendi. Aí ela mandou um correio de voz, não dá para abandonar uma criança. Ele é sua linhagem. Você é tio. Você tem responsabilidades. A gente sabe que você ganha bem. Você pode ajudar com dinheiro, é a família do seu irmão. Eu fiquei destruído. Peguei o celular e bloqueei ela. Algumas horas depois, meu pai ligou. Bloqueei ele também. Qualquer pessoa com um pingo de bom senso teria recuado. Mas os meus pais são diferentes. A próxima coisa que eu sei é que eles estavam parados na porta do meu prédio, esperando por mim. Eu me xinguei por não ter notado o carro deles na entrada. Assim que vi os dois, parei e tentei me afastar. Tarde demais. Eles já tinham me visto. Meu pai falou num tom autoritário. Você não vai fugir disso. Ela precisa de ajuda. O bebê precisa de estabilidade. Você é o mais maduro da família. A assuma. Sério? Agora vocês vêm exigir isso? Cadê essa energia quando eles cometeram adultério? Eu estava tão tomado de raiva que pensei, isso acaba hoje, eu vou encarar. Caminhei até eles e disse, eu não devo nem um segundo do meu tempo para vocês. Meu pai ia explodir, mas minha mãe entrou no meio e abriu um sorriso manipulador. A gente entende que você ainda está magoado, mas não dá para abandonar o nosso sangue. Eu gritei pela última vez, eu não tenho nada a ver com vocês, nem com o sangue de vocês.
Meu pai deu um passo à frente e não ouse falar assim. Ele é seu sobrinho. Eu soltei uma risada amarga. Ele não deu a mínima quando o filho dourado de vocês roubou minha noiva. Mas agora vocês querem que eu apareça para consertar o estrago dele. Os olhos da minha mãe brilharam, irritados. Não foi roubo. A Carol fez uma escolha. Eu respondi em sim. E agora eu estou fazendo a minha. Meu pai travou o maxilar. Olha, a Carol não tem para onde ir. O Tim precisa de um tempo para entender a responsabilidade dele. Você é estável financeiramente. Tem um bom emprego. Você pode sustentar ela até eles se acertarem. Eu encarei os dois, em choque. Ah, então agora o meu esforço tem que bancar o acidente feliz de vocês? Minha mãe bufou, para de drama. Você é mais velho. Você nunca nos deu netos. Pelo menos contribua. Aquela frase arrancou pouco respeito que eu ainda tinha por eles. Eu mandei os dois irem embora imediatamente. Minha mãe me lançou um olhar duro. Olha o Tom. Ainda somos seus pais. Eu disse, e não. Você quer cobrar algo de mim? Vocês recompensaram a traição com chá de bebê. Vocês comemoraram a minha desgraça. Meu pai revirou os olhos. Chega de autopiedade. Vira homem e assuma a responsabilidade. Eu rebati, sabe qual é a minha responsabilidade? Me proteger de gente tóxica. E agora isso significa me proteger de vocês. Minha mãe fez uma cara de quem lembrou como finge se importar. Mas, filho, eu cortei, e não me chama de filho. O seu filho é o Tim, o dourado. Nem tenta fingir. Entrei no prédio e bati a porta na cara deles. Não sei se foi respeitoso ou não, mas eu fiz o que precisava fazer para me proteger. Já se passaram alguns dias desde então. Por enquanto está tudo em silêncio. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas uma coisa é certa, e eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim, nem que isso signifique cortar todo mundo da minha vida pelo resto dela. Obrigado por ler. Comentários sobre o relato. Sua noiva manteve uma vida dupla por meses, enquanto aceitava seu amor, seu dinheiro e o seu tempo. Ela sabia que você estava fazendo turnos extras para construir um casamento dos sonhos. E o seu irmão sabia dos seus planos para o futuro. Isso foi crueldade pura desses dois seres imundos. E ainda teve a questão dos pais, que foi outro absurdo. Eles ignoraram a sua dor quando você foi traído, tudo para apoiar o relacionamento do seu irmão com a sua ex, minimizaram o que aconteceu e ainda colocaram a culpa em você. E assim que o filho dourado fracassou, bem como que a vida deles ficou mais difícil, de repente, você voltou a importar de novo para eles. De repente o seu dinheiro importa. De repente, família importa. Você está certo em bloqueá-los. Essas pessoas não te respeitam, então que vão para o inferno. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.